Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença, um excelente resto de domingo pra você. E deixa seu like aí que ajuda demais o canal. E deixa seu comentário, eu quero saber muito o que você achou dessa partida de Palmeiras 0, Botafogo 0. Palmeiras estreia no campeonato com um empate. E vou ser sincero com vocês, claro que quando o Lopes perde esse gol, a gente fica com a sensação de que deveria ter ganhado o jogo. Mas acho que se a gente pensar no jogo só nisso, nós estamos errados. Tem que fazer aquele gol, óbvio, mas a gente tem muitas coisas para falar sobre essa partida. O Palmeiras foi a campo hoje com uma composição tática igual dos últimos jogos. A única diferença foi que o Abel entrou com o Lucas Evangelista e com o Rios. O Aníbal sentiu alguma coisa no ombro, pelo que eu vi, e o Emiliano Martínez ficou no banco de reservas. Talvez o Abel querendo deixar volantes que tenham mais toque de bola, sair para o jogo, para o time construir um pouco mais, que é o grande problema desse time do Palmeiras. A Pacon do lado esquerdo, Estevão do lado direito e o Vitor Roque lá. Aí eu pergunto pra vocês, vou falar uma coisa que eu falei no grupo quando acabou o primeiro tempo. Você certamente se irritou com alguns jogadores hoje. Eu estou certo? Provavelmente sim. Eu me irritei, por exemplo, com o Mike. Me irritei com o Giai quando entrou no jogo, que não domina uma bola. Me irritei com o Flaco Lopes, com o gol que ele perdeu. E você vai ter os seus outros jogadores ali que você vai falar, pô, eu também não gostei desse aqui, não gostei daquele. Aí é uma avaliação particular de cada um. Mas você percebe claramente como o time do Palmeiras é desorganizado. Como é desorganizado. E aí eu vou ter que vir aqui e falar que é treinador. Ah, é o treinador? Por isso que o Palmeiras está desorganizado? Sim, é o treinador, gente. Não tem como nós fugirmos disso. O Palmeiras não acerta marcação-pressão. O Palmeiras não tem jogada de bola parada. O Palmeiras não tem toque de bola. O Palmeiras não consegue trabalhar a bola para construir, para envolver o adversário. O Palmeiras tem um vício irritante. Esse daqui é um dos que mais me irrita no jogo. De tocar a bola pro Everton toda hora. O Mike deve tocar umas 16 bolas por jogo pro Everton. Alguém apertou, tum. E outra coisa que chama mais atenção. Esse Botafogo está em reconstrução. Vocês viram ali que o Patrick de Paula já era titular. O zagueiro que era do Santos tá no time. E esse Renato Paiva, o treinador português que está no Botafogo, ele chegou lá acho que não faz nem um mês. Agora eu pergunto pra vocês, qual time é melhor treinado? O Botafogo ou o Palmeiras? Sendo que o cara chegou há um mês. Tá muito nítido, né? Tá muito nítido. O Botafogo mandou no primeiro tempo. Mandou. O Palmeiras não fez absolutamente nada no primeiro tempo. Para não falar que não deu um chute no gol, o Evangelista deu um chute que foi no meio do gol, o John pegou e soltou a bola no chão. Palmeiras não consegue produzir. Outra coisa, esse time não cria, esse time não marca pressão, esse time não tem toque de bola, esse time não tem saída de bola. Isso que é uma coisa que é incrível, incrível. O Botafogo conseguia sair tocando a bola hoje. Conseguia e muitas vezes conseguiu. Outra coisa, esse time marca mal. Os times do Abel Ferreira sempre tiveram como identidade, ali, como grande característica, marcar muito forte, ter uma marcação eficaz. Eu não entendo que esse time não pressiona a marcação, porque foi dessa maneira que o Palmeiras conseguiu criar algumas situações nos últimos jogos, roubando a bola no campo adversário. Inclusive hoje roubou uma ali, mas não conseguiu finalizar. Eu não consigo compreender. Aí você pensa assim, pô Júlio, mas o Facundo não joga nada, pô Júlio Estevão não resolve, ô Júlio, o Vitor Roque fica correndo pra cá. Não dá pra falar do Vitor Roque, hein, gente. Não dá, o moleque vai pra cá, vai pra lá. Ah, Júlio, teve uma bola que chegou de cabeça. Tá bom, gente. Chegou um cruzamento lá, nem é a especialidade do cara. Que ele cabeceou longe, que ele se enroscou com o Barbosa. Ah, você quer falar do Veiga, aqui também, mais uma partida apagada. Nós vamos queimar todos os jogadores do Palmeiras dessa maneira. Por mais que tenham alguns que estejam muito mal mesmo. Por exemplo, o Mike. O Mike, pra mim, pelo amor de Deus, quando que volta o Marcos Rocha? E aí uma meia-culpa, né? Nós já falamos muitas vezes aqui, eu, inclusive, já falei. Ah, o Mike tem que estar no lugar do Marcos Rocha, naquela escalação nossa ideal. Não tem condição não. Não tem condição não. É pra ele ficar no banco mesmo. Não dá. Aí entre o Giai também a gente já vê a situação nossa da lateral direita. Gilberto caberia aí, viu? Tranquilamente. Então o Botafogo explorou muitos erros do Palmeiras, os espaços que o Palmeiras cedeu e saiu várias vezes tocando a bola. O Everton fez ali no primeiro tempo pelo menos 2 grandes defesas, senão o Palmeiras teria perdido, já estaria perdendo no primeiro tempo. O Igor Jesus fazendo pivô, o Arthur saindo da direita indo para a esquerda com velocidade, um time de transição muito rápida, é um time do Botafogo. O que tem de melhor, Savarino também, aparecendo como elemento surpresa, puxando a marcação, dominando, dando passe. Então o Botafogo era muito superior ao Palmeiras no primeiro tempo. E o Palmeiras não terminou perdendo por um milagre.
Então assim, foi um time que ficou um tempo parado, treinando e mostrou já serviço. E o Palmeiras está completamente perdido, gente. Completamente perdido. Não tem como a gente ir contra isso. Não é questão de cornetar. Você conhece, gente. Vocês me acompanham. A questão é de analisar o nosso nível de jogo. É o terceiro jogo seguido que nós não marcamos gol. E se a gente for pensar, contra o São Paulo foi um gol de pênalti. Contra o São Bernardo foi um grande jogo, sim. Contra o São Paulo, gol de pênalti. Primeiro jogo da final não teve gol. Segundo jogo da final não teve gol. E hoje não teve gol de novo. E o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras. No segundo tempo o jogo não mudou. O Botafogo continuou melhor no começo do segundo tempo. O Palmeiras perdido. E o Botafogo sempre errando no último passe, mas criando oportunidades. Palmeiras apenas olhando e o John lá tranquilo, sem participar do jogo. Aí o Abel fez algumas substituições. Tirou o Mike, que estava morto no jogo. O Murilo, ele tirou o Murilo, que já tinha cartão amarelo e estava ali com grandes problemas com o Arthur, principalmente com o Igor Jesus ali fazendo pivô, muito bom jogador. Tirou o Rafael Veiga. E ele colocou o Felipe Anderson no lugar do Veiga no meio, colocou o Bruno Fux no lugar do Murilo e colocou o Jean no lugar do Mike. Uma coisa que me chamou a atenção, o Felipe Anderson hoje, em 4 segundos jogando no meio campo, já conseguiu ser melhor do que ele a temporada inteira. Ele pegou uma bola, ele recebeu ali, alguém veio seco, ele já tirou, deu um meio nos 2 tempos, driblou um outro, tocou a bola pro Estevão. Aí o Estevão fez a jogada, rolou lá do outro lado da área e o Piquerez tentou finalizar a jogada. Então foi a primeira jogada do Felipe Anderson pelo meio de campo, porque na ponta esquerda não dá mais. Não tem condição. E o Praz e o PC, na transmissão, falavam, não dá pra você colocar os mesmos jogadores nas mesmas posições. Tem que ter algo novo, tem que ter algo diferente. Eles falando do Abel, que tem que ter algo diferente. Porque senão, se você for tirar um atacante pro outro, tirar um lateral pro outro, um volante pro outro, a configuração tática não muda. O Lucas Evangelista deu um pouco mais de toque de bola, ele é um cara que se aproxima, mas é muito pouco. É apenas um jogador. E o Palmeiras não tem aproximação em todos os setores. O time do Palmeiras está espaçado. A linha de ataque está lá na frente, o meio de campo está lá atrás, e aí tem um buraco. O Botafogo conseguia achar toda hora esse corredor e esses espaços para contra-atacar. Quando entraram esses jogadores, o jogo melhorou um pouco, o Botafogo perdeu um pouco a intensidade. Depois que o Savarino saiu também saiu, ajudou muito, e o Savarino teve uma chance claríssima que ele saiu na cara do gol, na cara. Ele se atrapalhou com a bola, ele acabou adiantando demais, o Murilo chegou, o Everton saiu do gol. O Everton saiu do gol, acabou fazendo a defesa, senão a gente poderia ter tomado 1-0 ali. E quando sai o Savarino e o Matheus Martins, cai a qualidade do Botafogo de construção. O Savarino é muito mais jogador do que o Matheus Martins. Depois ele tira o Arthur e coloca o Santiago Rodrigues. E o Abel tira o Vitor Roque, que correu o jogo todo ali, tirando a marcação. Teve uma chance, um cruzamento que veio do Piquerez ali do lado esquerdo. O Palmeiras melhorou um pouco no segundo tempo, mas muito pouco, tá? Muito pouco. As grandes chances, o Botafogo ainda criou mais do que o Palmeiras. E o Lopes entrou no jogo. E o Bruno Fux, muito bem no jogo, entrou aí nos duelos aéreos, ele estava bem. Deu um passe primoroso para o Flaco Lopes na cara do gol. E o John parado no chão, o John parado mais uma vez, né? Deitado, aliás. O Flaco Lopes tinha o canto esquerdo, o canto direito, ele podia cavar, ele podia chutar em qualquer lado, ele chutou em cima do John. Claro que foi um milagre do goleiro. Não, o Flaco Lopes fechou os olhos e chutou em cima do John. Júlio, se o Flaco Lopes faz o gol e ganha de 1-0, esse é um resultado mentiroso. Tudo bem, eram 3 pontos. O Campeonato Brasileiro funciona assim, um campeonato de regularidade. Jogou mal, ganhou 3 pontos, excelente. Claro que a médio e longo prazo isso não é bom, mas você tem uma chance daquela, você não pode perder. E o Lopes mostra porque que é reserva do Palmeiras ao perder uma chance claríssima dessa. Botafogo também teve um outro cruzamento, uma jogada muito bem trabalhada com o Gregory, cabeceou em cima do Santiago Rodrigues. E aí o jogo foi se arrastando, o Palmeiras foi pra bafa ali no final, mas não adiantou. Pra mim, num contexto geral, o Botafogo jogou melhor do que o Palmeiras. E de verdade, galera, o mau futebol do Palmeiras preocupa demais. Não existe evolução. O Palmeiras ficou ali parado 10 dias pra jogar contra o Corinthians, o segundo jogo da final. Vem pro jogo contra o Botafogo hoje, tudo bem que jogou na quinta-feira, mas assim, você não vê o time melhorar. Tem mais peças para entrar, tem o Marcos Rocha, tem o Gomes, tem o Paulinho ainda para entrar nesse time, tem o Maurício, sim, só que sumiu coletivamente. Esse é o grande problema. Individualmente, são as únicas jogadas que o Palmeiras consegue fazer. O Bruno Fux foi lá, achou um passe. E o Lopes saiu na cara do gol, perdeu um gol absurdo, como ele já perdeu algumas vezes. Por isso que, repito, é reserva com toda a justiça. Palmeiras com aqueles cruzamentos na área, muitas vezes, sem ter
tem a bola, não sabe fazer, cruza a bola na área. O Estevão, que é um baita de um jogador, não consegue aparecer num jogo desse. Por quê? Porque ninguém encosta, tá muito bem marcado, morto lá na ponta direita. O Praz falando na transmissão, por que não traz ele pra dentro? Traz ele pro meio, bota o Facundo lá na ponta, que a posição do Facundo é ponta direita. Então, o Palmeiras precisa se mexer. Do jeito que tá, não dá. Tá muito ruim. O resultado hoje foi bom pro Palmeiras, porque o Botafogo jogou melhor no Allianz Parque. E é o 4º jogo seguido que nós enfrentamos o Botafogo no Allianz e não vencemos. E é outra vez contra um time forte, não conseguimos fazer os 3 pontos. No Campeonato Brasileiro do ano passado aconteceu isso. Claro que estrear em casa perdendo não seria nada bom. É melhor empatar. Mas o futebol apresentado, a organização e a coletividade do Palmeiras, de verdade, galera, não existe hoje. O Palmeiras está completamente perdido dentro de campo. Não tem criação, não marca forte, não tem jogada de bola parada, não se defende bem. É muito difícil você falar alguma coisa boa nesse time do Palmeiras atualmente, de verdade. Mas quero saber a sua opinião, o que você achou da partida. Acima de tudo, o Palmeiras precisa voltar a ser um time, ter um padrão de jogo, uma forma de jogar e funcionar num coletivo, para que aí sim as individualidades possam aparecer. De verdade, gente, tá muito feio o futebol do Palmeiras. Bom, é o que eu acho, quero saber a sua opinião. Fique à vontade para comentar. Tamo junto, galera, aqui é Verdão sempre. O primeiro tempo do Palmeiras hoje, mais uma vez de assustar. Fez um segundo tempo um pouco melhor e outro primeiro tempo terrível dentro da nossa casa. Tá virando costume já. Valeu, galera, é nóis.